Bom dia, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, papai querido. Olha aí, derrubando as cadeias, né? As muralhas que nos fazem, nos colocam em cadeia. Eita, papai, sexto dia do propósito, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, por aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, papai querido. O Senhor é um Deus maravilhoso, espetacular. Muito obrigado por tudo que tem nos dado e tem nos feito. Olha aí, Jesus. Olha o anjo aí. Eita, papai, lindo. Aleluia. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por tudo que tem nos dado e tem nos feito, e por tudo que ainda vai nos fazer. Que o Senhor entre com a Tua mão santa, poderosa e misericordiosa sobre nossas vidas, e nos dê, Pai, alegria, o poder de estarmos contigo. Deus, Pai Todo-Poderoso, que as Suas mãos não estejam encolhidas, nem seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados, nem seus lábios selados, nem seus pés atados. Sabemos que o Senhor nos vê, nos ouve e fala conosco. Então fala conosco nesta manhã, nesse sexto dia de propósito, porque nós estamos aqui, Pai, diante de Ti para Te ouvir e obedecer o que nos envia a fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eita, Deus lindo! Olha aí a palavra que o Senhor nos deu. A palavra que o Senhor nos deu vem falando do livro de Salmos, de número 116, e ele nos indicou o versículo 16. E aqui, ali a pronúncia da palavra, ela vem dizendo Salmo de ações de graça. Olha aí, papai. Então vamos lá? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Acha-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma, só o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que dareis ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras eu, teu servo, deveras eu sou teu servo, filha da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Amém, igreja, aleluia. Aqui o Senhor, ele vem falando, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Que está no versículo de 18, de números 18, tá bom? Então, o que o Senhor, ele vem falando aqui para nós? Ele vem nos ensinar esta manhã a cumprir o que prometemos. Amém? Soberano e amado Deus, que seja o Senhor a falar sobre a boca de tua serva, que não seja só a serva falar por ela mesma, mas o Senhor que venha nos ensinar e usando a minha boca, Senhor, que sou tua serva, para poder nós aprendermos e através do Senhor ensinar o teu povo em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha aí, Jesus, quando ele vem falando, ama ao Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque quando nós se colocamos diante do Senhor, como que nós chegamos perto dele? De joelho, prostrado, coração quebrantado, sempre humilhado, sabe? Com humildade. Então nós podemos ver e se achegar a ele. E também estarmos de vestes limpas, né? Estarmos ali totalmente apropriado para chegar perto dele e também com abstinência de sexo. Então isso daí já foi falado, né? Que é assim que nós se achegamos a Deus. Então, queremos ver a aparência de Deus, temos que fazer essas três coisas, né? Para que possamos ver a aparência do Senhor. Então, porque Deus é lindo, Ele é maravilhoso para nós. Então, aqui quando ele vem falando sobre que ele ali no versículo de número 16, ele fala, Senhor, deveras sou teu servo. Olha só, teu servo é filho da tua serva, quebrasse as minhas cadeias. Porque o propósito aqui é derrubando as muralhas
que nos coloca em cadeia. O Senhor está dizendo que ele quebrou a cadeia. Ele falou para nós desde o terceiro dia que as cadeias foram quebradas, que os grilhões foram tirados, as cadeias foram tiradas das nossas mãos. Então nós não estamos mais em cadeia. Mas aqui o Senhor, ele vem e fala comigo e fala contigo. Quando fizeres um voto a mim, tem que cumprir, porque não para que não venha fazer voto de tolo. Muitas das vezes a gente está ali naquela ansiedade ou naquela, como fala, né, o sentimento. Então a gente está lá, aquela alegria, porque o Senhor nos deu aquilo que a gente queria, aí a gente vai lá e faz um voto. Só que a gente vai e não cumpre. Porque a gente ali naquela euforia, né? Na euforia do momento, aí a gente foi prometer mundos e fundos e não cumpre. Então a minha Bíblia e a sua Bíblia, ela vem dizer que você faz voto de tolo. Porque você promete que vai fazer uma coisa ao Senhor e acaba não fazendo. Você promete que vai dar uma coisa e acaba não dando. Então nós temos que vigiar o que nós fazemos. Porque muitas das vezes nós vamos ali para trás, ali as coisas não dão certo, perdemos devido às coisas. Por quê? Porque nós fizemos o voto de tolo. Porque se você faz um voto, você tem que cumprir. Então não adianta naquela ânsia, né? Daquela coisa, da euforia, daquela coisa, ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acaba não cumprindo. Aqui mesmo eu sou um tipo de pessoa que quantas coisas as pessoas já prometeram a fazer aqui para essa casa de oração, eu não vi nada. Porque só prometeram na ânsia, na euforia ali que estava, porque havia conquistado ali tal coisa. Ah, pastor, eu vou fazer isso, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo outro. Eu não vi nada. Graças a Deus que eu não fico contando com aquilo que a pessoa fala. Porque a Bíblia me ensinou que maldito é o homem que confia no homem, bendito é aquele que confia em Deus. Então eu nem fico esperando. Porque para eu não me decepcionar, porque eu sei que a pessoa não vai cumprir. Porque a pessoa, quando ela tem que cumprir, ela faz o voto entre ela e Deus e ela chega e só faz a cumprimentação, entregando para quem ela indicou o voto a Deus. Você está me entendendo? Então ela não precisa falar. Então quando as pessoas falam, não, eu vou fazer, vou dar isso aí, eu até passo de largo. Eu nem fico com aquilo no coração, porque isso daí entra no seu coração e te entristece. Então por que Deus está nos falando isso? Porque tem muitas pessoas que já te prometeram tanta coisa, e elas não cumpriram. Aí você ficou triste, ficou decepcionada, aí ficou no cantinho, tristinho, derrubado, caidinho, né? Ai, porque me prometeu, não fez, ai, eu estava contando com aquilo. Você não tem que contar com o homem, você tem que contar com Deus, porque Deus, se ele te promete, ele cumpre. Você tá me entendendo? Ele não precisa fazer voto com você. Se ele fala para você, eu vou dar, ele vai te dar. Se ele falar, eu não vou te dar, ele não vai dar. Então não adianta orar, jejuar, sabe, gemer, chorar, não adianta. Ele já falou que não vai dar, não vai dar. Então, como que eu vou saber se ele não vai dar? Porque ele dá sinais para nós, ele usa até a jumenta, se for preciso, para falar para você que ele não vai fazer. Porque já teve coisas que eu peguei e falei para o Senhor, eu sei que não vou ter mesmo, o Senhor não vai fazer, porque eu falei no meu pensamento, porque eu já tô assim, tô assado, e então o Senhor não vai fazer, então nem vou ficar orando mais. Olha só, no meu pensamento, eu no joelho, falei com ele. Aí o que aconteceu? Eu tô aqui e tal, tudo, entrou uma pregação, eu tô ali ouvindo, que eu fico deitada, aqui anuncia a noite, então o celular, aí entrou a pregação. E aí a pessoa, do jeito que eu havia falado com Deus, ela falou para mim, você falou para Deus que não tem mais jeito, que você não sei o quê, que você não quer, que ele não vai fazer, porque você já tá assim, tá assado, né, tal, que eu não tenho que falar, né, o que eu falei com Deus. Mas aí ela pegou e falou, a pessoa falou para mim, era uma missionária. Ela pegou e falou, quem é que disse para você que você é que dá a palavra final? Quem foi que falou para você que eu mandei você parar? Quem foi que falou para você que eu não vou fazer porque você tá assim, tá assado? Nossa, eu tava deitado, eu levantei. Eu levantei, aí eu peguei, ela falou, você levantou? Eu levantei, porque quando Deus está falando com o homem, ele fica de pé. Ele não fala com o homem caído e nem deitado, ele fala com o homem quando está de pé. Então, se eu estava deitado, eu fiquei de pé, porque era Deus que falava comigo. Tá me entendendo? Então, eu peguei e falei, meu Deus do céu, do diabo não lê pensamento. Não foi dado esse poder para esse demônio. Você está me entendendo? Por isso que assim as orientações que Deus nos dá é para que nós venhamos a fechar a boca e não ficar falando as nossas coisas para os outros. Porque é fácil você falar para mim, pastora, ore por mim, porque eu estou passando isso. Eu vou orar por você e vou falar o que eu quiser. Tá me entendendo? Agora, quando você fala, pastora, ore por mim,
estarei orando. Amado, Deus, ele manda dizer para você, tá na palavra tal, assim, 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 assim. Aí você tem uma resposta. Pastora, Deus falou comigo. Viu? Não foi a pastora. Deu para entender? Então é dessa maneira, igreja. Porque é fácil eu dizer para você o diagnóstico quando eu sei a sua doença. Então eu não preciso nem só fazer exame. Porque você não vê? Tem hoje os médicos, eles são entrevistadores. Eles não são doutores a qual vai te consultar ou vai te examinar. Eles são entrevistadores. Você senta perto dele, na frente dele, aí ele fala, bom dia, o que está acontecendo? Aí você fala, eu estou com dor nos olhos esquerdo, mas o direito pisca. Eu estou com dor no dedo direito, mas é o esquerdo que geme. Você está me entendendo? Aí ele vai lá e ele já começa a escrever. E aí ele escreve. Ele tem uns que ele não tem nem o topete de pegar e tirar, medir a sua pressão, fazer nada, nem olhar nada, não olhar as batidas do seu coração, a sua pulsação, ele não se dá nem o luxo de fazer isso. Ele simplesmente, ele escreve um jornal para você e você sai de lá com 2 vias e vai na farmácia, entendeu? Na farmácia da imobiliza essa dor, porque até o mês que vem ela volta de novo. Então é só naquele momento, aí entope você de remédio, aí você fala, nossa, eu fui no médico, graças a Deus isso passou. Não, não passou, aquilo imobilizou. Então, para que você possa saber o que é o que você tem que ser uma profundidade de exames, porque não é só você fazer, tomar aquilo e tal, tem que fazer exames, tem que fazer as coisas para saber de onde vem, porque a gente tem que ver que nós temos corpo, nós temos corpo material e espiritual. Então, nós temos que cuidar dos dois, tanto do material como do espiritual. Como que você cuida do material? É você indo fazendo uma bateria de exames, porque ninguém tem visão de raio-x, a não ser que ele tenha visão de raio-x, ele sabe o que está se passando com você. Você está me entendendo? E você ir falar com o Senhor para que ele venha cuidar da sua vida espiritual. Você está me entendendo? Mas ali a pessoa, ela se prende. Por que você fica se prendendo? Deus, ele derruba as suas cadeias, ele derruba essas barreiras, mas você vai lá e se prende. Você fica focado num remédio que você tem que tomar, porque você não pode viver sem aquele remédio, porque sem aquele remédio você morre, você não vive. Isso daí é uma prisão, é uma cadeia que você colocou na sua vida. Então você tem que derrubar essas cadeias aí, porque não adianta Deus derrubar as muralhas e você ainda viver em cadeias. Complicado, né? Você tá me entendendo? Porque teve uma certa vez, eu fui no médico e o médico pegou e eu tinha que fazer exames e eu peguei e falei para ele que eu sentia dor lombar. Eu tinha caído e eu sentia... Aliás, eu carreguei muito a minha mãe, né? Ainda mais subindo escada, sabe? E eu fiquei com essas dores, né? Aí eu falei, eu já tinha isso daí tudo. E eu creio que essas dores, eu creio que é daquela... anestesia que você toma hack, né, para ter, nossa, quando vai ter filho, misericórdia. Então isso que eu vejo, eu sei que isso daí, eu creio que vem me derrubando, né, nas dores, principalmente quando o tempo muda. Aí eu peguei e falei para ele, aí ele pegou, mandou eu fazer exame, eu fiz uns exames, aí ele me passou um remédio, e quando eu estava no consultório, me veio assim no meu coração dizendo para mim, você não vai tomar esse remédio. Aí eu peguei, olhei assim, eu dei sabe aquela sacudida na cadeira? Aí o médico me olhou, ele falou, tá tudo bem? Tá com dor? Eu falei, não. Aí eu fiquei olhando para ele, ele lá passando, ele passando. Aí ele perguntou minha idade, tal, tudo, e passando o remédio. Aí eu peguei, olhei, aí ele perguntou minha idade, eu falei a idade, ele ficou meio surpreso com a minha idade, né? Por causa da idade e a aparência. Aí ele olhou assim para mim, aí ele passou o remédio. Olha só, olha Satanás trabalhando nele. Olha o diabo trabalhando nele. Aí eu saí dali. Quando eu cheguei na farmácia, que era na farmácia lá do próprio posto de saúde que eu estava, aí a moça que atendeu, que ela olhou o remédio, ela olhou para mim e falou para mim, para quem que é essa medicação? Eu falei, é para mim. Aí ela olhou assim, aí ela ergueu um pouco assim da cadeira que ela estava para olhar eu de cima e embaixo. Ela falou, pra você? Eu falei assim, é. Mas aí ela ficava assim, sabe? Mas como tinha mais pessoas na fila, ela não quis falar pra mim. Mas ela olhava assim pra mim. Aí ela falou pra mim, olha, esse aqui era 4 comprimidos. A senhora tem que tomar
Um por semana, em 4 semanas. Depois que terminar, a senhora vem buscar outro. Aí eu peguei e falei, tá. Aí ela pegou e ficou assim me olhando, sabe? Mas ela ficou com medo de falar, porque tinha pessoas ali, então ela sabia para que servia aquele remédio. Para que aquele remédio servia? Você já ouviu falar daquelas pessoas que fica as pernas que nem pata de elefante? Que é uma doença lá, a pessoa parece que vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, fica assim, começa a inchar. Esse remédio, os sintomas dele, ele refletia nisso. A pessoa tomava e começava a ter isso daí. Então as pessoas, ao invés de dar coisas para que você venha se curar, elas dão para te matar, de deformar. Por quê? Porque eles ganham a partir da sua doença. Porque se todo mundo for sarado e curado, eles estão na rua, né? Entendeu? Você tá me entendendo? Então, é dessa maneira aí. Então, Deus, ele pegou, ele já tinha falado no meu coração, dentro do consultório, você não vai tomar essa medicação. Aí, o que eu fiz, né? Como tem o pai Google, já fui no pai Google para saber que remédio era aquele. Ah, mas do jeito que ele veio do poço, eu joguei no lixo. Joga fora no lixo. Porque ele dali era o quê? Um entulho que ia me impossibilitar de andar. Satanás quer me impossibilitar de andar. Qual é a cadeia que ele quer pôr em mim? Essas dores para me impossibilitar de andar. Mas mesmo com elas eu ando, vou para lá, vou para cá, me agasalho bem, ponho meia de lã por baixo, meia calça de lã, me agasalho e lá vou. Você tá me entendendo? Pego o óleo ungido, ponho aqui, faço massagem, falo, Senhor, me ajuda, me erga, porque eu sou conduzida por ti, papai. Satanás não vai me parar. Você tá me entendendo? Por quê? Porque ele vem o quê? Ele quer me parar pela minha boca, para mim eu não poder ministrar, que vocês podem ver quando essa alergia ataca, eu fico engasgando, não consigo falar. E aí, quando eu vou, que nem eu vou para os lugares para poder atender pessoas, fazer isso, fazer aquilo, ele quer fazer o quê? Tirar as minhas pernas. Mas quem é que me conduz? Quem anda comigo? Jesus. Aonde eu coloquei a minha mão, a minha vida? Na mão dele. Então, você tem que fazer o mesmo. Você quer que as cadeias saiam da sua vida, mas você quer tirar elas da sua vida? Então, fala com quem pode quebrar as cadeias. Porque ele está dizendo aqui, ó, no versículo 16, o Senhor deveras eu... Sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Então, se ele está dizendo que ele quebrou as suas cadeias, quebrou as minhas cadeias, então por que você ainda está em prisão? Porque você quer viver isso. Então, se ele já foi lá, ele derrubou as muralhas, aí ele já quebrou, agora ele está dizendo, ó, quebrei as cadeias, porque as muralhas ele derrubou, agora é hora de tirar os entulhos. Quem é os entulhos? É aquilo que te prendia em cadeias. Então tá na hora de você tirar. O que te prende em cadeia? Esse remédio aí que ao invés de te curar tá te matando? O que te prende em cadeia? É esse homem que não sai da sua vida e tá acabando com a sua vida e você não acorda para poder mudar isso aí? E você tem que fazer, você tem que ser capaz, você aquilo, você fazer o que quer. Essa mulher que faz da sua vida o inferno, tá deixando você doente, deixando você louco, você tá quase para cometer uma loucura? Ou seus filhos não mudam, faz isso, não te respeita? O que é essa cadeia que você não tira? Que entulho é esse que você ainda não tirou? Então tá na hora de tirar o entulho, porque o Senhor disse que joga fora no lixo. Ele falou no 5º dia do propósito, joga fora no lixo, agora é a hora de tirar o entulho. E ele vem dizendo que agora ele quebrou cadeias. Ele derrubou as muralhas, agora ele está quebrando cadeias. Olha aí, Jesus. Ele está quebrando as cadeias. Então essas cadeias aí vai ter que sair das suas mãos. Essas algemas aí vai ter que ser quebradas. Essas correntes vai ter que ser quebradas. Você está me entendendo? As cadeias vão sair das suas mãos. Porque o Senhor assim o disse. Então, tira essas cadeias, deixa Jesus tirar essas cadeias das suas mãos. E eu já pedi para ele, tira das minhas mãos, tira da minha vida, tira do meu caminho. Tira, Senhor, porque eu não quero viver em prisão, não quero viver em cadeias, porque sou livre, sou sarada, sou curada, liberta e salva pelo sangue carmesim. Eu fui salva pelo sangue que veio do madeiro e só tinha uma cruz lá. Do madeiro tinha 2, mas só tinha uma cruz. E eu fui salva por ela, pela cruz de Jesus, o Nazareno. Você está me entendendo? Então é dessa maneira que você tem que viver. Então começa a acordar e vai tirando as cadeias, porque o Senhor, ele disse que ele tirou as cadeias. Olha aí, ó, que ele fala, ó, que a tua serva quebrastes as minhas cadeias. Então, se você é filho da serva, então quem é servo, o Senhor, então você vai fazer o quê? Você vai
permitir, porque ele quebrando, ele veio quebrar suas cadeias. Ele já entrou aqui, eu falei, pode quebrar essas cadeias, dessas dores que vem me envolvendo aí, eu não quero isso não é meu. Vai pra lá, Satanás. Eu não aceito essas dores, não aceito. Eu tenho um voto com Deus e eu cumpro todos os dias da minha vida. Sabe qual é o voto que eu tenho com Deus? Basta vocês olharem em volta, ver meus testemunhos e ver os meus atendimentos com as pessoas e o que eu realizo nas ruas e realizo com pessoas, tanto criança, velhos, jovens, tudo. Esse é o voto que eu tenho com o Senhor. O povo que me entregaste nas mãos, eu sou a serva, cuidarei através do seu poder. E é o que eu faço. Então eu não quebrei o meu voto. Posso estar doente, posso estar cansada, com dores, como vocês muitos já viram na ministrações, por lives, a minha situação, o rosto inchado, mal estava enxergando, a voz mal saindo, tremendo de frio, estava com febre, mas eu estava lá. Tá me entendendo? É dessa maneira. Mas tem gente que qualquer espirro já se joga na cama, fica lá invulnerável e ali não serve para nada. É onde que o diabo entra, atua e te prende naquilo que você própria se jogou. É a própria que estendeu as mãos e falou, pode colocar as algemas, pode colocar os grilhões, pode colocar os ferrolhos e pode colocar as correntes. Não. Satanás não vai ficar me puxando como escrava dele, não. Eu sou serva de Deus vivo e é o que você também tem que ser. Então, se ele quebrou as suas cadeias, bora lá. Vai para Jesus e siga Jesus, porque ele tem coisas grandes e maravilhosas para dar para mim e para você. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte e tenha uma manhã abençoada. E não se esqueça, quer ser abençoado? Cumpra os votos que você fez com Deus. Não faça votos de tolo. Não faça. Então veja, o que você prometeu a fazer, cumpra. Porque o Senhor te abençoará. Amém? Beijo no coração, igreja! E não se esqueçam, hein? Todos os dias estarei gravando e colocando no YouTube a oração para todos. Amém? Beijo no coração, igreja!